E aí, galera, beleza? Então, turma, hoje nós vamos falar de um tema bastante abordado nas provas de vestibular, né? Que é a digestão humana. Na verdade, nós vamos abordar o sistema digestório humano, beleza? Vamos ver a anatomia do sistema digestório, né? Os órgãos, tudo direitinho, e vamos ver a fisiologia do sistema digestório, né? Como que cada partezinha do sistema digestório funciona. Beleza, galera? Ó, vou compartilhar aqui então minha tela com vocês, né? Meu slide, como eu sempre faço, para facilitar aí os nossos estudos. E vamos lá então, galera. Bom, tá aí o tema, né? A apresentação aí, a capinha do slide, sistema digestório humano. E vamos que vamos, galera. Primeiro, vamos começar definindo o que é digestão, né, galera? O que é digestão? Antes de falar do sistema digestório, temos que saber o que é digestão. Galera, é bem simples, ó. A digestão nada mais é do que a transformação de macromoléculas, moléculas grandes, em micromoléculas, moléculas pequenas, capazes de serem absorvidas, tá? Então, galera, quando a gente se alimenta, né, o que vai acontecendo ao longo do nosso sistema digestório? Moléculas grandes vão sendo quebradas em moléculas menores, até que essas moléculas menores, né, pequenas, elas consigam ser absorvidas lá no nosso intestino. Beleza? Também, ó, uma boa introdução aqui, né, dessa aula é falar que, turma, existem dois tipos de digestão, tá? Uma digestão chamada de mecânica e uma digestão que a gente vai chamar de química. A nossa aula vai ficar muito em cima da digestão química, mas vamos diferenciar as duas primeiros. Olha só. A digestão mecânica, turma, bem tranquilo, ó, é aquela digestão que acontece sem a ação de enzimas. Tranquilo? Exemplo, mastigação, né? A gente mastiga o alimento, né, com os dentes, é uma digestão mecânica. E os movimentos peristálticos. Professor, o que são movimentos peristálticos? Turma, o alimento passou da nossa faringe, né, caiu no esôfago, já vou mostrar esses órgãos para vocês, ele já vai sendo empurrado ao longo de todo o nosso sistema digestório. Essas contrações do nosso sistema digestório, né, que vão lá empurrando o alimento para ele passar por vários órgãos e ser digerido, são os movimentos peristálticos. Beleza? Tá? E a digestão química, essa é que realmente mais cai no vestibular, e a nossa aula vai estar muito focada nela, é aquela digestão que acontece devido à ação de enzimas. Galera, não preciso nem falar. A nossa aula de enzimas que a gente viu aí um tempo atrás é essencial para a gente entender essa aula. Então, se você não lembra muita coisa, né, sugiro a você revisar as enzimas, tá? Beleza? Então vamos lá então, galera. Começando então aí. Primeiro, ó, vamos começar a falar da anatomia do sistema digestório, do nosso sistema digestório. Como é que ele é? Quais são os órgãos? Quais são as glândulas que compõem o nosso sistema digestório? Bom, galera, começando aqui, ó, boca, o alimento a gente começa a mastigar aqui na boca, depois o alimento vai para a faringe, tá? Mas olha que interessante aqui, ó. Antes de ir para a faringe, na boca a gente já tem as glândulas salivares atuando, tá? A gente vai ver na aula de hoje que nas glândulas salivares, as glândulas salivares já liberam uma enzimazinha onde vai ter uma digestão química já na nossa boca. Beleza? Mas beleza. Boca, glândulas salivares, né? Aí o alimento vai para a faringe. Da faringe, o alimento desce pelo esôfago. Tranquilo? Do esôfago, o alimento vem para o estômago. Tranquilo? Show? Do estômago, o alimento vai para o intestino delgado. Tranquilo? Que é né? Essas várias dobrinhas que a gente está vendo aqui é o intestino delgado. Show? Muito grande, tá? O intestino delgado de uma pessoa pode atingir aí mais de 4 metros, 5 metros de comprimento. Beleza? Mas vamos lá, galera. Quando o alimento chega aqui, passa do estômago e vai para o intestino delgado, tá? A gente vai ver na aula de hoje que ele vai receber várias secreções, tá? Vai receber secreções da vesícula biliar, tranquilo, que está aqui, tranquilo. Vai receber secreções de substâncias que foram produzidas no fígado, tá? Vai receber secreções de substâncias que estão sendo produzidas no pâncreas. Então, são glândulas muito importantes para o sistema digestório, tá? O fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, tá? Que não é uma glândula, mas é muito importante para o sistema digestório. Tá? E depois do intestino delgado, o alimento vai passando pelo intestino delgado, passa para o intestino grosso, ó, que é essa parte, esse amarelo mais forte aqui da imagem,
tá? Depois de passar pelo intestino grosso, o alimento, o que não foi, né, o que a gente não digeriu, não aproveitou do alimento, vai sair pelo reto. Tranquilo, galera? Foi. Então, aqui estão os principais órgãos e as principais glândulas do sistema digestório. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Vamos falar de cada partezinha dessa do sistema digestório. Vamos ver o que vai acontecer na boca, no estômago, no intestino, essas coisas todas. Beleza? Então, ó, fisiologia do sistema digestório. Vamos começar, galera, pela boca. Galera, agora todo órgão que eu for falar, eu vou botar do lado o pH. Professor, por quê? Porque agora a gente vai começar a falar da digestão química, da digestão enzimática que vai acontecer em cada parte do sistema digestório. E lembra, galera, da nossa aula de enzima, que quando a gente fala de enzima, a gente tem que falar do pH. Toda enzima, ela atua num pH específico. Lembram disso? Sim? Então, galera, isso a gente tem que decorar para a prova. Não tem jeito, tá? Então, galerinha, ó, na nossa boca, além da digestão mecânica, ó, promovida pela mastigação, também, como eu disse anteriormente, já começa a digestão química, a digestão enzimática. As nossas glândulas salivares, elas já começam a liberar uma enzima, né, na saliva mesmo, chamada de amilase salivar. Galera, o que essa amilase salivar faz? A amilase salivar, como o nome já diz, é uma enzima que degrada o amido. Tranquilo, galera? Lembra que o amido é uma molécula formada pelo encadeamento de várias moléculas de glicose. Tá? Então, a amilase salivar começa a quebrar o amido em grupinhos de 2 moléculas de glicose. Lembrando que grupinho, né, 2 moléculas de glicose ligadas, a gente chama de maltose. Tá? Então, a amilase salivar vai fazendo isso. Vai quebrando o amido em grupinhos de 2 moléculas de glicose que a gente chama de maltose. Tranquilo? Na prova, como é que isso pode cair para você, turma? Olha só. A amilase salivar, o que ela faz? Digere o amido e ela atua num pH 7. Isso que temos que saber da amilase salivar. O que ela digere e qual o pH que ela atua. Tranquilo? Galera, aqui do lado eu botei a foto de uma boca, né? Você não precisa decorar todas essas estruturas aqui da boca, pelo amor de Deus. Tá? Mas é só para mostrar, ó, que nós temos dentes, né? Os mamíferos têm dentes bem diferenciados, nós somos mamíferos. A nossa espécie, então, ó, nós temos os dentes incisivos, né? Os caninos, os molares, os pré-molares, que ajudam bastante na digestão mecânica do alimento. Tranquilo? Vamos lá então, galera. Depois da boca, como a gente viu, o alimento já sofreu uma digestão mecânica e uma digestão enzimática pela amilase salivar. A gente vai engolir o alimento vai para o esôfago e do esôfago, galera, ó, o alimento vai chegar onde? No estômago. Talvez seja aí, né, o órgão popularmente mais conhecido aí do sistema digestório, tá? Olha que interessante que eu estou botando aqui para vocês. O pH do estômago, galera, é aproximadamente 2. É um pH muito, muito ácido. Tranquilo, galera? Foi. Nossa, professor, o pH do estômago é tão ácido assim? Cara, tá? E aí eu sempre gosto, para dar uma relaxada nesse momento, quando eu falo do pH do estômago, eu sempre gosto de dar uma pausa, né, pra gente descansar, que é o seguinte, muita gente fala que a Coca-Cola não é muito bom, não é muito boa, ela não faz muito bem porque ela é muito ácida. Galera, realmente, a Coca-Cola é ácida, tá? Mas o seu estômago, ele é muito mais ácido que a Coca-Cola, tá? Beleza? Então, galera, o grande problema dos refrigerantes, por exemplo, Coca-Cola e outros refrigerantes, não é a acidez do refrigerante, tá? É, por exemplo, a quantidade de açúcar que tem ali, os corantes que tem ali, né? Isso que torna um pouquinho complicado os refrigerantes aí, quando a gente vai colocar eles numa dieta. É claro que tudo pode ser consumido de forma moderada na sua dieta, né? Então, o grande problema dos refrigerantes em geral é a quantidade excessiva de açúcar, a quantidade excessiva de corante, e não o pH dele, porque seu estômago é muito mais ácido do que o refrigerante, tá? E aí, galera, bem interessante aqui, ó. Nosso estômago está aqui, né? E aí, o que acontece? Quando o bolo alimentar chega no estômago, vai ser lançado sobre esse bolo alimentar o que a gente chama de suco gástrico, tá? Então, o suco gástrico vai ser uma secreção liberada em cima do bolo alimentar que está chegando no estômago, tá? O que tem nesse suco gástrico? Galera, ó, nesse suco gástrico tem ácido clorídrico, que é um ácido muito forte, ó, HCl,
e tem uma enzima chamada de pepsina, tá? Beleza, galera? A pepsina é uma enzima presente no suco gástrico e o que que ela faz, professor? Ó, ela vai começar a digerir as proteínas que estão ali naquele bolo alimentar, tá? E aí, ó, lembra que a proteínas são cadeias de aminoácidos. A gente viu isso na aula de proteínas, tá? As proteínas, a pepsina, quer dizer, ela vai quebrando essa cadeia de aminoácidos em cadeias menores de aminoácidos. Então, escrevi aqui para vocês, ó. A pepsina é uma enzima que inicia a digestão das proteínas presentes no alimento, transformando-as em peptonas. Dificilmente esse nome cai no vestibular, tá? Peptonas. O que são peptonas? São conjuntos menores de aminoácidos. Então, a proteína é um conjunto muito grande de aminoácidos, né? A pepsina vai quebrando essa cadeia de aminoácidos em cadeias um pouco menores, que a gente chama de peptonas. Beleza, galera? Tá? Uma coisa interessante também para a gente saber daqui é o seguinte, turma. Olha só, o ácido clorídrico, esse HCl, ele é importante para duas coisas, tá? Primeiro, o ácido clorídrico do estômago é ele que torna um pH bem ácido, tá? Um pH 2. E isso é essencial para essa enzima funcionar, tá? A pepsina, galera, quando ela é liberada no suco gástrico, ela está na sua forma inativa. A gente chama ela de pepsinogênio, tranquilo? Quando ela entra em contato com esse pH ácido, né, promovido pelo ácido clorídrico, o pepsinogênio, que é a forma inativa da enzima, vai se transformar na forma ativa, que é a pepsina. Tranquilo, galera? O ácido clorídrico, então, além de ativar a pepsina, né, transformar o pepsinogênio em pepsina, o ácido clorídrico, turma, ele tem uma função antisséptica muito legal. O que é isso, professor? Função antisséptica? De matar micro-organismo. Turma, tudo que, né, o que a gente come não é esterilizado, né? A gente acaba ingerindo diariamente bactérias, protozoários, né, nos nossos alimentos. Você toda hora leva a mão à boca, né, de forma involuntária e acaba chegando alguns micro-organismos no seu estômago. Muitos deles, claro que não são todos, muitos deles acabam morrendo por causa dessa acidez estomacal. Todos morrem? Não. Todos não, até porque a gente tem problemas de infecção, né, intestinal, essas coisas, de vez em quando dá alguns probleminhas aí no estômago. Mas a grande maioria morre quando entra em contato com esse pH muito ácido, tá? Esse pH 2. Beleza, galera? Então, o que a gente mais tem que saber daqui desse slide? Bom, que no estômago vai atuar uma enzima muito importante chamada de pepsina, que vai começar a digestão das proteínas. Vai começar a digestão das proteínas. Vai começar a quebrar as proteínas em cadeias de aminoácidos, tá? Um pouquinho menores. Tranquilo? Opa, a janela abriu aqui. Beleza, galera? Tá? Então, muito importante. Show? E aí, galera? Interessante saber também disso que eu vou falar agora. Galera, depois que o bolo alimentar ele sofre a ação do suco gástrico, da pepsina, né, ele já assume um aspecto mais líquido, tá? E um aspecto, além de assumir um aspecto mais líquido, ele fica mais ácido, tá? Quando o bolo alimentar assume esse aspecto líquido e um pouco mais líquido e ácido, a gente não fala mais de bolo alimentar, a gente passa a chamar ele de quimo, tá? Então, quimo é como o alimento fica depois de passar pelo suco gástrico. Ele assume um aspecto mais líquido e ele fica bastante ácido por causa do ácido clorídrico. Beleza? E aí, galerinha? Uma coisa curiosa. Ó, eu ia passar para o intestino delgado agora, mas não vou não. Olha que interessante essa imagem aqui do lado, o momento de relaxamento da aula. Ó, aqui está o esôfago, ó, trazendo o alimento para o estômago, né? Então, o alimento lá passou pela boca, passou pelo esôfago, está chegando no estômago. Olha só, galera, aqui no comecinho, né, ligando o esôfago com o estômago, a gente tem o esfíncter esofágico. Tá vendo? Inferior porque é aqui embaixo, né? O esôfago começa lá em cima e termina aqui embaixo no estômago. Então, nós temos um esfíncter esofágico inferior, que é uma estrutura musculosa ali, né, que fica meio que controlando a entrada de alimento no estômago, tá? Algumas pessoas, turma, têm problema nesse esfíncter esofágico inferior. E aí o que acontece? O alimento que está aqui no estômago acaba meio que voltando para o esôfago,
tá? E aí a pessoa sente muita queimação, muita azia, né, galera? Por quê? Galera, depois que o alimento cai aqui no estômago, ele vai ficar ácido. O estômago, ele tem uma proteção na parede dele contra essa acidez, tá? Mas o esôfago não. Então, o alimento que estava aqui, se ele volta para o esôfago, porque a pessoa tem um problema aqui no esfíncter esofágico inferior, a pessoa vai sentir aquela queimação, aquela azia, né, cara? É o que a galera chama de refluxo, tá? Então, muitas vezes, esse refluxo que as pessoas sentem, né? Não estou falando que é o único motivo, a única causa, né? Mas pode ser por um problema aqui no esôfago, no esfíncter esofágico inferior, tá? Só um momento de relaxamento. Beleza? Ah, professor, e quando a gente vomita? Não, quando a gente vomita, o alimento que estava aqui no estômago vai para o esôfago, sai pela boca, né? Você sente queimar tudo, né? Por que você sente queimar tudo? Por causa da acidez estomacal. Então queima mesmo, né? Você sente aquela ardência. É isso, tá? Viu? Você já sabia que seu estômago era ácido antes da aula de hoje, né? Todo mundo aqui uma vez na vida já vomitou e você sente essa acidez, essa queimação, né? Na garganta, no esôfago depois que você acaba vomitando. Vamos lá então, galera. Depois do estômago, né? O alimento então vai para o intestino delgado. Vamos que vamos. Então, ó, próximo ponto, próxima parada, intestino delgado. Galera, o pH do intestino delgado, a gente já vai entender por quê, é um pH básico. É um pH ali entre 8 e 9, 8,5, mais ou menos ali o pH do intestino delgado. Tá? A gente vai ver por quê. E o intestino delgado, né, que são essas várias dobrinhas que a gente viu lá no começo da aula, ele é dividido em duas partes, tá? Ele é dividido, ó, a primeira partezinha do intestino delgado, ou seja, logo depois que ele sai do estômago, o alimento vai para a primeira partezinha do intestino delgado, que a gente chama de duodeno. Galera, por incrível que pareça, a gente vai ver na aula de hoje, então, o duodeno é a parte inicial do intestino delgado. A gente vai ver na aula de hoje, galera, que a maior parte da digestão acontece aí, no início do intestino delgado. Muitas pessoas não sabem disso, né? Muitas pessoas acham que a maior parte da digestão acontece no estômago. O que a gente viu atrás ali, né, no outro slide, é que no estômago acontece o quê? Digestão de proteína. É a pepsina atuando. É isso, tá? Na primeira parte do intestino delgado, que a gente chama de duodeno, tá? Acontece grande parte da digestão. A gente vai ver, tá? E depois que ele passa, né, o alimento passa por essa primeira parte do duodeno, ele vai para o resto do intestino delgado, que é a maior parte, que a gente chama de jejum no ilho. Tranquilo? Tá? Faltou o hífenzinho aqui, ó, jejum no ilho, tá? Então, botei aqui para vocês, ó. Depois do estômago, o alimento é direcionado para o duodeno, onde entrará em contato com o suco pancreático. Então, galera, quando o alimento chega no duodeno, e vai ser lançado sobre esse alimento o suco pancreático, tá? Junto com uma secreção que a gente vai ver ali chamada de bile. Tranquilo, galera? No duodeno e também no jejum ilho, né, que é o restante lá do intestino delgado, o alimento também vai sofrer ação do suco entérico. Tranquilo, galera? Foi? Mas vamos falar disso já já então. Beleza? Então, depois do estômago, o alimento vai para o intestino delgado. Primeira porção do intestino delgado, duodeno. Lá no duodeno, o alimento vai sofrer a ação do suco pancreático, como o nome já diz, né? É uma secreção produzida no pâncreas, tá? Da bile, que a gente vai ver daqui a pouquinho aí, tá? Que é uma secreção produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, tá? E também sofre a ação do suco entérico, beleza? Show? Então vamos lá, galerinha, continuando aqui. Bom, no suco pancreático existem várias enzimas que a gente vai ver agora. Olha, professor, a gente vai ter que decorar isso tudo? Vai, tá? O Enem cobra isso, as outras provas cobram isso. Então, lá no suco pancreático, a gente tem uma coleção de enzimas, está aqui em laranjinha para vocês, mas a gente também tem, ó, uma substância chamada de bicarbonato de sódio, tá? Então, o suco pancreático, quando ele é lançado sobre o alimento ali, né, ele tem o bicarbonato de sódio, que torna esse meio lá, o intestino delgado, o duodeno, né, um meio alcalino, um meio com pH entre 8 e 9, como a gente tinha visto anteriormente. E esse pH gerado pelo bicarbonato de sódio, ele é fundamental para as enzimas do suco pancreático funcionarem, tá? Então, todas as enzimas que a gente já vai falar aqui só ficam ativas, né,
só são ativadas num pH básico, num pH entre 8 e 9, tá? pH ali 8,5. Beleza? Vamos lá, então. Vamos ver quais são as enzimas do suco pancreático e nós temos que saber bastante bem essas enzimas aí, tá? Primeira enzima, galera, é a tripsina, tá? Importante a gente fazer um adendo aqui, tá? A tripsina, quando ela é lançada no duodeno, ela está na sua forma inativa. A gente chama ela de tripsinogênio, tá? Também é liberado lá no duodeno uma enzima, tá? Chamada de enteroquinase. É uma enzimazinha chamada de enteroquinase que vai ativar o tripsinogênio em tripsina, tá? Isso foi inclusive uma questãozinha da FMP. Então vamos lá. Recordando, quando o suco pancreático é lançado sobre o alimento, ali vai ter o tripsinogênio, que é a tripsina inativada. Quem vai ativar o tripsinogênio em tripsina? Vai ser uma enzima, também lançada no duodeno, chamada de enteroquinase. Tranquilo? Beleza. O que a tripsina faz? A tripsina digere proteínas em peptídeos menores. Lembra, galera, a digestão de proteínas começou lá no estômago e ela continua no duodeno. Beleza? Lá no estômago, a proteína já foi quebrada em blocos menores de aminoácidos. No duodeno, a tripsina, por exemplo, vai quebrar esses blocos menores de aminoácidos em blocos menores ainda, tá? Em peptídeos menores, tá? Peptídeos menores são pequenos bloquinhos de aminoácidos. Beleza? Também tem no suco pancreático uma enzima chamada de quimotripsina. Galera, a quimotripsina também vai continuar a digestão das proteínas que começou lá no estômago, tá? Então, a quimotripsina vai quebrar aqueles blocos de proteínas em blocos de aminoácidos, né? Em blocos menores ainda, que a gente botei aqui para vocês, em peptídeos menores, tá? Temos também a lipase, a enzima que digere gorduras, tá? Então, as gorduras serão digeridas em ácidos graxos e glicerol. Temos também as nucleases, muitas pessoas esquecem dessa enzima, tá? Elas digerem ácidos nucleicos em nucleotídeos. Professor, o que é ácido nucleico mesmo? Galera, ácido nucleico é DNA e RNA. Ué, professor, você está falando que a gente come DNA e RNA? É claro, turma. Tudo que a gente come já foi vivo. Seja uma planta, seja um animal, já foi vivo. É formado por células. O que tem dentro das células? Material genético, DNA e RNA. Olha que interessante, né? Muitas pessoas não atentam para isso. E lá no duodeno, né, no suco pancreático, na verdade, que vai atuar no duodeno, a gente tem uma enzima para degradar os ácidos nucleicos, DNA e RNA, em nucleotídeos. Tá? Temos também a amilase pancreática. Essa enzima ela é muito importante, muito famosa no vestibular. Por quê? Porque muita gente se pergunta assim, professor, ela não deve ter muita função não, né? Porque você falou que lá na boca tem a amilase salivar, que quebra o amido em maltose. A amilase pancreática vai fazer a mesma coisa? Vai. Ela também vai quebrar o amido em maltose. Por que as pessoas acham que ela não tem muita função? Porque já teve a digestão do amido lá na boca, em maltose. Mas, galera, para pensar. Quanto tempo o alimento passa na sua boca? Muito pouco tempo. Você acha que quando você está lá mastigando o amido, dá tempo de todo o amido ser digerido? Claro que não. A amilase salivar não tem tempo suficiente para digerir todo o amido que está lá, né, chegando na sua boca. Então, a amilase pancreática, ela continua essa digestão do amido, né, quando o alimento chega lá no duodeno. Beleza? E temos duas enzimas aqui que geralmente não caem tanto no vestibular, né? Mas eu botei aqui para vocês, vai que caia, né? Que são as carboxipeptidases e as aminopeptidases, tá? Essas duas enzimas já começam a quebrar aqueles grupinhos de aminoácidos pequenininhos, né? Aqueles peptídeos menores que eu falei anteriormente, em aminoácidos. Então já começa a quebrar aqueles bloquinhos pequenininhos de aminoácidos, né? E liberando já aminoácidos. Tranquilo, galera? Foi? Show? Curiosidade. A quimotripsina, né, e a tripsina, elas atuam ali no meio, né, da cadeia de aminoácidos. Tá? Já a carboxipeptidase e a aminopeptidase, elas atuam ali na extremidade daquela cadeia de aminoácidos. Tá? Uma vai atuar na extremidade da carboxila, por isso que é chamada de carboxipeptidase, e a outra vai atuar na extremidade onde se encontra o grupamento amina,
né? Por isso que ela é chamada de aminopeptidases. Aprofundei um pouquinho agora, geralmente isso não é cobrado no vestibular, não. Beleza, galera? Então, olha que interessante, galera. Olha quantas enzimas tem no suco pancreático. Olha a quantidade absurda de alimento que é digerido, né? De substâncias, na verdade, que são digeridas no duodeno. Por isso que eu falei para vocês, a maior parte da digestão vai acontecer onde? No duodeno, galera. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, ó, todas essas enzimas aqui nós temos que saber. E temos que saber que todas essas enzimas, tá? Elas atuam num pH básico, um pH entre 8 e 9, lá, que é o pH do duodeno. Beleza? Tá. Ainda no duodeno, além do alimento receber, galera, toda essa coleção de enzimas aqui do suco pancreático, o alimento também recebe a bile. Galera, a bile é uma substância produzida no fígado, tá? Ela é produzida, curiosidade, a partir do colesterol, como eu botei aqui para vocês, tá? Então o fígado usa colesterol para produzir bile, tá? Depois que o fígado produz a bile, ele joga a bile na vesícula biliar, onde ela fica armazenada, e a vesícula biliar secreta a bile no duodeno, quando a digestão estiver acontecendo lá, tá? Professor, o que a bile faz? Ela é uma enzima? Não. Nunca escrevam isso no vestibular. A bile não é uma enzima, tá? A bile é uma substância que tem um efeito detergente. Como assim, professor, um efeito detergente? Quando a gente, por exemplo, ó, você fritou um bife lá na panela, né, na sua frigideira, fica aquela gordura lá na frigideira. Quando você joga o detergente ali na frigideira, você, ó, a gordura estava lá muito grande, você vê várias gotinhas, né? É isso que a bile faz, galera. A gente fala que a bile, ela emulsiona gorduras. Então, ela pega, por exemplo, uma gota muito grande de gordura e transforma em várias gotículazinhas, em várias gotinhas pequenininhas de gordura. Professor, isso é importante? Muito importante. Porque quando a bile faz isso, ela está facilitando o trabalho dessa enzima que a gente viu aqui, ó, da lipase, a enzima que vai digerir a gordura, tá? Então, ó, a gente fala que a bile, se você quiser tirar onda no vestibular, tiver que escrever isso, né, numa prova discursiva, você vai falar que a bile, ela emulsiona a gordura, transforma gotas grandes em gotículas menores, tá? Aumentando a superfície de contato da gordura com a lipase, beleza? Tá? Então, a bile é muito importante aí no processo digestivo, tá? Ela não é uma enzima, cuidado com isso. Show? Maneiro. Depois, galera, que o alimento tá ali, ainda tá no duodeno, né? Ele vai continuar pelo jejum no ilho, tá? Ele vai sofrer ação de quem também? Do suco entérico, tá? Então, no duodeno e também no jejum no ilho, é lançado sobre o alimento o suco entérico. Beleza? Tranquilo? Esse suco entérico, galera, ele é produzido pelas próprias células que estão ali, tanto no duodeno quanto no jejum no ilho. Tá? E esse suco entérico, ele possui uma série de enzimas, que são as enzimas que vão atuar o quê, galera? Ali no finalzinho da digestão. Tá? E que enzimas são essas? Ó, as dipeptidases, tá? Que digerem peptídeos em aminoácidos. Então, por exemplo, galera, depois que as proteínas passaram pelo estômago, passaram pelo duodeno ali, né? Sofreram a ação da pepsina, tripsina, quimotripsina, né? A gente vai encontrar bloquinhos muito pequenininhos de aminoácidos, tá? Porque a proteína já passou por todas essas enzimas. E aí as dipeptidases já vão quebrando esses bloquinhos pequenininhos de aminoácidos, já liberando vários aminoácidos, tirando, né? Liberando já os aminoácidos ali, tá? Também tem no suco entérico a maltase, ó, que digere a maltose em 2 moléculas de glicose, tá? Também temos a sacarase, que digere a sacarose em glicose e frutose, tá? Lembrando que a sacarose é um disacarídeo, a gente viu isso em aulas anteriores. E também tem a lactase, talvez seja a enzima mais famosa de todas aí do suco entérico, tá? Que vai digerir a lactose em glicose e galactose. Aí vale a pena a gente parar um pouquinho aqui para dar uma relaxada e falar de uma coisa legal. Galera, muitas pessoas não produzem a lactase ou produzem muito pouquinha lactase, tá? Quase nada de lactase.
essas pessoas que não produzem lactase ou produzem muito pouca lactase, elas vão ter o que a gente chama de intolerância à lactose. Então, pessoas que são intolerantes à lactose são pessoas que não produzem ou produzem muito pouquinho a lactase. Tá? O que vai acontecer? Quando a lactose, né, que é um disacarídeo, a gente viu em aulas anteriores isso aí, chegar lá no intestino, ela não vai ser degradada, ela não vai ser digerida. Ela não vai ser digerida em glicose mais galactose. Ah, professor, mas isso é um problema? É. Porque ó, a lactose é a união de glicose mais galactose. É uma molécula muito grande. Essa molécula não consegue ser absorvida pelo intestino. Então, o intestino não vai conseguir absorver a lactose e ela vai ficar ali, no intestino. Só que a gente vai ver no finalzinho da aula de hoje, daqui a pouquinho, que no nosso intestino tem uma coisa chamada de flora intestinal. Que eu não gosto muito desse nome, não. O certinho seria falar microbiota intestinal. O que é a flora intestinal ou microbiota intestinal? É um conjunto de bactérias ali que vivem no nosso intestino. Galera, se essa lactose começa a ficar livre ali, porque ela não está conseguindo ser digerida e ela não consegue ser absorvida, as bactérias lá da microbiota intestinal vão começar a digerir, a fermentar essa lactose. E essa fermentação da lactose lá, pelas bactérias, começa a liberar muitos gases. Então a pessoa fica com a barriga inchada, com muitos gases, isso dá diarreia, então a pessoa passa mal mesmo, né? Quando a pessoa é intolerante à lactose e come alguma coisa contendo lactose, tá? Então só para vocês saberem que intolerância à lactose é a pessoa que não consegue produzir ou produz muito pouca lactase. Beleza? Tá? Então essas são as enzimazinhas do suco entérico. Turma, elas também atuam em pH básico, né? Que é o pH lá gerado pelo bicarbonato de sódio do suco pancreático. Beleza, galerinha? Observação aqui, ó, muito importante, galera. Ó, a membrana plasmática das células que revestem internamente o intestino delgado apresentam várias projeções, várias dobraduras, que a gente vai ver aqui no desenhozinho, denominadas microvilosidades. Essas microvilosidades aumentam consideravelmente a área de absorção de nutrientes. Então, galera, olha só. Isso aqui é um desenhozinho que está mostrando 3 células do intestino delgado. Olha a membrana plasmática delas. Está vendo que tem várias curvinhas? Essas são as microvilosidades. Isso aumenta muito a área de absorção dos nutrientes que estão sendo gerados lá através da digestão. Beleza, galera? Tá? Foi? Show de bola? Microvilosidades, então, temos que saber bem disso daí. Show? Maneiro. E, para fechar o processo digestivo, né, muito falar do intestino grosso. Galera, no intestino grosso ocorre principalmente o quê? A absorção de água. Então, depois que o alimento passa pelo intestino delgado, ele vai para o intestino grosso e ali, galera, não atua enzimas ali não. Ali vai acontecer o quê? Principalmente a absorção de água daquele alimento. Tá? Ah, esqueci de falar uma coisinha importante. Ó, depois que o alimento passa pelo intestino delgado, né? Intestino delgado, antes de ir para o intestino grosso, tá? Ele já tem um aspecto mais esbranquiçado, né? Ele já tem um pH mais básico e a gente fala que a gente não chama de bolo alimentar nem quimo, a gente chama de quilo, tá? Quilo é quando o bolo alimentar passou pelo intestino delgado, ele tem um aspecto mais esbranquiçado, ele já tem ali um pH mais alcalino, tá? Porque ele passou pelo intestino delgado, a gente chama ele de quilo, beleza? Tá? E depois que ele vai para o intestino grosso, ali vai acontecer principalmente a absorção de água, beleza? Galera, a digestão, o processo digestivo é esse, tá? Falamos tudo que acontece na boca, no estômago, no intestino delgado e no intestino grosso. Eu só quero fechar a aula com algumas observações aqui que são complementos. O principal eu já passei para vocês, tá? Mas vamos lá, galera. Primeiro, ó, flora intestinal. De novo, eu não gosto muito desse nome, mas esse nome que geralmente cai. Qual seria o certinho? Microbiota intestinal. Galera, flora vem de planta. Ninguém tem planta no intestino, tá? Então, o certo seria falar microbiota intestinal. São os micro-organismos que temos no intestino, tá? Então, ó, no intestino grosso apresentamos uma enorme comunidade de bactérias que além de auxiliar a digestão do alimento, produzem várias vitaminas muito importantes para o nosso corpo.
Então, essas bactérias que vivem lá no nosso intestino, galera, são muito, mas muito importantes, tanto para o nosso processo digestivo, quanto para a nossa saúde, tá? Elas são muito, ajudam muito o nosso corpo. Beleza? Como eu falei para vocês aqui, produzem várias vitaminas. Show? Interessante, ó, curiosidade. Uma pessoa, por exemplo, quando ela está com diarreia, ela está liberando muita água pelo intestino, né? E com certeza muita bactéria da microbiota intestinal, da flora intestinal. Tanto é que quando uma pessoa chega com muita diarreia no médico, o médico passa aqueles comprimidinhos que tem ali micro-organismos, né? Para você ingerir e recolonizar o seu intestino com bactérias legais. São aquelas bactérias que tem no Yakult, por exemplo, essas coisas todas. Tá? Então é por isso. Foi? O momento legal de você tomar um Yakult seria, né? Depois que você está, durante o processo, está com diarreia, essas coisas todas, porque ele tem os micro-organismos que vão recolonizar seu intestino. Lembrando que o Yakult é uma bebida industrializada, tem corante pra caramba, tem açúcar pra caramba. Então não vai encher a cara de Yakult, porque no final das contas vai fazer mais mal do que. Tá? Beleza. E para a gente fechar a nossa aulinha de hoje, ó, isso aqui concordo que é uma coisa mais específica, tá? Para a galera que vai fazer segunda fase da UERJ, FUVEST, essas coisas todas, tá? Que é o controle hormonal da digestão. Então, galera, durante o processo digestório, acontece a liberação de alguns hormônios que vão ali, ó, auxiliar todo esse processo digestório, tá? Temos que saber três principais, tá? Ó, que é a gastrina, ela é produzida no estômago por umas células chamadas de células G, tá? E a gastrina, ela vai estimular a secreção de suco gástrico. Então, quando o bolo alimentar chega no estômago, as células G liberam gastrina, tá? E essa gastrina é um hormônio que vai estimular a secreção de suco gástrico para o alimento começar a ser digerido no estômago, tá? Secretina é um hormônio produzido no intestino delgado, tá? E o que ele vai fazer? Vai estimular a secreção de suco pancreático rico em bicarbonato, tá? Tornar o pH básico ali para as enzimas atuarem. E além disso, a secretina vai estimular a produção de bile lá no fígado, tá? Outro hormônio é a colecistoquinina, que é produzida também no intestino delgado, que vai estimular o quê? A secreção de suco pancreático rico em enzimas, com todas aquelas enzimas que a gente viu, e também vai estimular a secreção de bile. Cuidado, ó. A secretina, ela estimula a produção da bile pelo fígado. A colecistoquinina, ela vai estimular a secreção dessa bile lá, da vesícula biliar para o intestino delgado. Beleza, galera? Então é isso. Fechamos aí a nossa aula de digestão, tá? E, galerinha, ó, um hormôniozinho que não tem aqui, né, que é legal, mas é mais curiosidade, tá? Que também é produzido lá no estômago, além da gastrina, né? É um hormôniozinho chamado de grelina, tá? Turma, a grelina é um hormônio que ela é produzida quando o nosso estômago está vazio, né? E esse hormônio estimula, né, o nosso sistema nervoso central, e estimula no sentido que eu digo assim, causa a sensação de fome na gente, tá? Então é o hormônio que ele é produzido quando o nosso estômago está vazio, que ela vai dar essa sensação de fome pra gente. É um hormôniozinho chamado de grelina, tá? Mais curiosidade. Beleza, galera? E é isso, ó. Aqui estão só as referências, os locais onde eu peguei as imagens, tá? Para mostrar para vocês nessa videoaula, né? O site que eu peguei as imagens. Beleza, galera? Então, ó, é isso. Vou finalizar aqui com vocês. Vou parar de apresentar aqui para me despedir de vocês, tá? E, turma, espero que vocês tenham gostado. É uma aula aí muito importante para o nosso vestibular, tá? Sistema digestório sempre é uma matéria muito cobrada nos vestibulares. Beleza, galera? Né? Além da gente entender melhor o que acontece no nosso corpo, tá? Então, galerinha, tamo junto. Um abraço e tudo nosso. Até a próxima, turma. Valeu!